ida e volta do aeroporto. Passou 7 dias, eu vou voltar embora. Vou pegar um BlaBlaCar novamente no aeroporto do PT. E do PT eu vou pegar uma passagem de ônibus de São Paulo para Guaí. Uma alternativa financeira que eu encontrei foi que se eu poupar R$ 500 em 10 meses, eu tenho todas as reservas pagas e ainda me sobram 10 meses para, se eu quiser, juntar mais dinheiro para a viagem. É isso. Ok, perfeito, certinho. Muito bem. Professor, posso falar? Pode. Bom, a minha viagem, eu decidi viajar dia 18 de dezembro de 2022, que é quando eu consigo tirar dias de férias. Fui a uma agência de viagem, vou gastar aproximadamente R$ 2.000 com a viagem, vou fazer em parcelas de R$ 200. Fiz a reserva com a agência, né? Somando a reserva e a parcela da viagem, eu vou gastar nesses dois 460. Vou reservar valores para me passear, né? Tipo uma poupança. Vou organizar minhas funções, né? Porque já que em dezembro eu vou tirar férias, em novembro eu tenho que estar com tudo organizado e o gasto dessa viagem fica mais ou menos 6.400. E do carrinho de hot dog, eu vou fazer um orçamento, comprar ele num valor até R$ 4.000, comprar matéria-prima de embalagem, as coisas que é necessário, vou separar mais ou menos uns 1.500, com esse valor de planejamento, eu tenho para gastar R$ 5.500 com a compra do carrinho. Ok, beleza. Quem Posso mais? falar o meu? Pode falar. Eu vou para Maceió com um dinheiro que eu guardei do meu último ano de serviço, que era exclusivamente para uma viagem que eu faria. Eu entro de férias no dia 23 de dezembro. Então, em janeiro do ano que vem, eu compraria minha passagem. No momento, a companhia aérea que eu quero fazer, que eu gostaria de fazer, não está disponível nenhuma passagem para Maceió para comprar nesse ano. Eu iria para lá, pegaria um Uber para um hostel que custa R$ 50 por dia. E daria 150 no total, porque eu faria uma viagem de 3 dias. Gastaria R$ 20 por dia por refeição, porque tem um restaurante do lado do hostel que cobra R$ 10 por refeição, considerando 2 refeições por dia. E eu visitaria 3 lugares, um por dia. Um seria as piscinas naturais de Paripoeira, que custa R$ 40 para entrar, para fazer um passeio. O outro seria a praia do Cano Quebrado, que não gasta nada, só levar a comida. E a praia do Francês, que também não gasta nada. E a minha passagem de volta já estaria comprada. E ela é uma média de R$ 900. E o carrinho de hot dog, eu compraria um carrinho, o carrinho que eu escolhi custa R$ 1.080. Os utensílios de cozinha, copo de plástico, guardanapo, banquinho, botijão de gás, as caixas para delivery, pão, salsicha. Sei que eu esqueci de anotar uma coisa. Daria mais ou menos R$ 250 para comprar tudo isso para uma média de um mês de teste, né? Para eu ver como que eu me adaptaria no lugar. E aqui na minha região eles cobram um TPU, que é uma taxa para você trabalhar na rua, que varia entre R$ 250 anuais a 500. Eu considerei 500 e eu vou gastar mais ou menos para abrir o carrinho R$ 1.750. Ok. Mais alguém? Pode falar? Pode. Bom, da viagem, eu ia planejar lá em 1º de dezembro até 20 de dezembro de 2022. Fim de ano, pouco movimento no serviço, ia ser mais tranquilo de arranjar as férias. Já ia começar a guardar R$ 100 a partir desse mês para ter
até 2022 lá em torno de 3, 4 mil reais, contando com o 13º e as férias. Eu não ia gostar, eu ia viajar de moto, que eu acho que é mais divertido, você aproveita melhor a viagem. Ia sair de São João da Boa Vista dia 5 de dezembro. 2 dias antes ia fazer revisão, comprar algumas coisas, preparar uma barraca. Sairia dia 5, já teria planejado a rota. Mais ou menos vai dar umas 33 horas de viagem. Vou parcelar a viagem em 2 dias. O primeiro dia eu vou acabar acampando em um camping perto da cidade, mas ainda vai estar faltando umas 12 horas para chegar. Chegando lá, eu vou aproveitar um pouco a praia, que eu curto. Depois ia ficar lá uns 7, 8 dias, dependendo do que acontecesse, voltaria pelo litoral até Santos, de Santos subo e chego a São João. No carrinho de hot dog, primeiramente eu ia ver qual que seria o meu... Eu ia comprar um carrinho de pipoqueiro, reformar ele para suprir as necessidades de fazer hot dog, ia procurar meus custos fixos, que seria gás, produto, embalagem, orçar, ver o que saía mais barato, custo-benefício. Depois eu ia achar o melhor ponto na cidade, perto de escola ou faculdade, que ia ter uma clientela fixa e ávida por comida. Ia planejar o meu horário de funcionamento, que ia ser das 6 até a meia-noite, para pegar o pessoal chegando e saindo. Ia fazer a parte fiscal, pegar a liberação, alvará e tudo mais. Ok. Beleza. Joia. Mais alguém? O último, para acabar. Eu. Oi. Esse eu fui dessa vez. Então vai. Bom, hoje entrei em acordo com o meu gestor sobre as férias, marquei para o dia 10 de dezembro de 2022, então eu tirei para 20 dias. Pesquisei os preços de hotel mais o voo, marcando para 10 dias, que seria do dia 10 de dezembro até o dia 20. O valor ficou em 2.960 e dividi em 12 vezes de 301,14 no cartão de crédito. E eu vou começar a pagar no próximo dia 15 de maio. Em novembro e dezembro, vou fazer uma reserva do 13º, R$500 de cada mês, e em janeiro, 800 do PIS, totalizando 1.800 de reserva. Já em novembro de 2022, irei utilizar a primeira parcela do 13º para adiantar algumas contas e reservar o restante. E no dia da viagem, irei pegar o ônibus São João até Campinas, que está R$ 45,80 passagem. Chegando no terminal rodoviário de Campinas, pegarei o Uber, R$15, até o aeroporto de Viracopos. Sendo assim, fazendo todo o procedimento de embarque e aguardando 15 minutos até a decolagem. Chegando em Maceió, já incluso no preço da passagem, o translado me levando assim até o hotel. Para abrir o carrinho de hot dog, fui atrás de uma licença, que é para poder funcionar meu carrinho, pelo fato de lidar com alimentos. Investi 5 mil para a aquisição dos equipamentos, que é o carrinho de cachorro-quente, né, que saiu por volta de 1.257,48. Comprei meu botijão de gás, mais ou menos 90. Isopor para bebidas, mais ou menos R$100. E para os molhos, mais ou menos uns R$300 para o primeiro mês, né? Contrato com fornecedores. E o que sobrar vai para o giro de caixa, se sobrar, né? Escolher como ponto de estratégia de vendas uma universidade, vender mais ou menos R$7 o pequeno e R$10 o grande, com bastante variedade, sendo sabores com queijo, etc. E se dá certo, continua. Ok. Beleza, então, pessoal. Valeu. Vocês captaram a ideia. Bom, então nós vamos continuar falando hoje sobre o planejamento. Deixa eu ver. Isso. Então, como a gente tinha falado, né, o planejamento envolve
escolher um destino, avaliar a rota e determinar como alcançar aquele destino. Então, eu tenho que determinar a direção que eu quero seguir para alcançar aquele resultado. Então, o que eu tenho que fazer para atingir aquele objetivo, né? E eu vou traçar um plano consciente de ação, com rumos, com estratégias, com formas para alcançar aquele objetivo. O planejamento ele é sempre presente, né? Então a gente já tinha falado, eu faço planejamento hoje, no momento atual, para uma coisa que vai ser futura, precisa ter um prazo para acontecer, né? Se eu não planejo, eu não consigo ter o resultado que eu desejo no futuro, né? Os imprevistos que vão surgir, né, saem do meu controle, então eu preciso planejar para ter o controle de todas as situações. É lógico que eu não consigo planejar todas as situações, ainda vão acontecer imprevistos, ainda vão acontecer riscos, mas eu consigo minimizar esses riscos quando eu planejo. Se eu não planejo, eu fico à mercê de todos os riscos que podem acontecer, né? Então, por exemplo, a viagem para Maceió, se eu não planejo, eu não tenho. Chega no dia 5 de dezembro de 2022, eu acordo de manhã para ir viajar, eu não tenho mala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho passagem, eu não tenho hotel, eu não sei onde que fica o aeroporto, nada acontece, né? Então, por isso que eu preciso planejar antecipadamente, visualizar situações, perceber os riscos e minimizar esses riscos. É lógico que eu posso fazer tudo certinho, arrumar dinheiro, vou até Campinas bonitinho, entro no avião em Viracopos, desço em Maceió e está chovendo. E chove uma semana. E a temperatura cai a 15 graus. E eu perco minha viagem, né? Não perco, mas não é aquilo que eu tinha imaginado. Então, é um risco que pode acontecer. Mas todos os outros demais que eu enxerguei, que eu tenho possibilidades de atenuar, eu consegui fazer através do planejamento. Então, quando eu planejo antecipadamente, eu visualizo, né, o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer e quem que vai fazer, né? Então, que atividade que eu preciso fazer, de que maneira que eu tenho que fazer, em que momento que eu preciso fazer e quem que vai fazer. Então, eu vou viajar para Maceió, o que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Eu preciso comprar uma passagem. Como que eu vou comprar essa passagem? Eu vou comprar por uma agência de viagem, eu vou comprar pela internet, eu vou comprar passagem isolada, eu vou comprar dentro de um pacote, né? Quando que eu tenho que fazer isso, né? Teve uma aluna que comentou que ainda não tem a passagem disponível, só em janeiro. Então eu tenho que comprar a passagem só em janeiro, tá? Então o planejamento mostra essas ações. Também, com o planejamento, eu identifico duas ações importantes. Primeiro, o custo e o benefício, né? E quais são os recursos necessários. Então, eu vou fazer a viagem para Maceió, eu consigo visualizar antecipadamente qual que é o custo, né? O preço da passagem, o preço do ônibus, o preço da comida, o preço da hospedagem, o preço do combustível, a revisão da moto, a barraca, eu consigo enxergar todos esses custos. E quais os benefícios que eu vou ter, né? Eu vou ficar 3 dias na praia, eu vou na praia tal, eu vou na piscina tal, eu vou no hotel tal, que tem isso, etc. Então eu consigo enxergar isso antecipadamente. Se eu subir num avião e descer em Maceió e eu não saber nada disso, eu não consigo visualizar os benefícios. Por isso eu preciso planejar antecipadamente, né? E quais são os recursos que eu preciso? Então eu preciso de tanto de dinheiro, eu preciso de tantos dias de férias, eu preciso de um carro, eu preciso de um ônibus, né, etc. Então, o cenário de um planejamento, ele exige que eu preveja, né, que eu faça uma previsão de uma situação geral, de um ambiente interno e externo, né? Quando a gente fala de uma empresa,
Então, o ambiente interno, o ambiente que está dentro da organização, né, todas as ações dentro da empresa, e o ambiente externo, que é o ambiente organizacional que interfere no contexto da empresa, né, que são os concorrentes, os fornecedores, os clientes, etc., para uma época futura, né? E aí com a finalidade de ter um planejamento estratégico. O meu planejamento, necessariamente, ele tem que ter metas e objetivos. Então, o primeiro fato de um planejamento é a definição de objetivos e metas, né? Eu preciso definir para depois eu desenvolver todas as ações para fazer esse planejamento. Então, as metas são vinculadas a uma data, né? São mais curtas, mais restritas, e são resultados que são atingidos por causa do plano, né? Os objetivos, eles são propósitos permanentes, eles são propósitos mais de longo prazo, e são propósitos maiores. Geralmente, as metas, elas estão dentro dos objetivos. Os procedimentos são as formas de agir, né? São formas de atuação que são estabelecidas por critérios pré-determinados. Então, é o passo a passo que eu preciso fazer para desenvolver o meu plano. Os procedimentos são critérios que são definidos por normas próprias, geralmente denominadas de normas de procedimento. Então, nas empresas, principalmente depois dos critérios de qualidade, da implantação de ISO 9000, ISO 14000 e outras formas de certificações, criou-se essa rotina de fazer procedimentos, né? E os procedimentos, eles são pré-determinados, eles são escritos, eles são definidos. Então, todas as ações que são feitas através de procedimentos, né? E o meu planejamento também incorpora essa atitude, porque através dos procedimentos é que eu consigo desenvolver as ações para poder atingir os objetivos, tá? Os procedimentos sempre têm que estar coerentes com a política que eu estou desenvolvendo. E aí existem 3 tipos de planejamento: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. É uma hierarquia, né? O planejamento estratégico é o maior planejamento, o que abrange cenários bem maiores. O tático está dentro do estratégico e o operacional envolve o tático. O planejamento estratégico, então, ele deixa de ser apenas um planejamento comum, mas ele adota o perfil estratégico, o perfil de estratégias. Então, é um planejamento sistêmico, né? Ele envolve toda a sistemática da organização, com metas de longo prazo. Então, o planejamento estratégico, ele é sempre de longo prazo, geralmente é de 5 anos ou mais, e ele é feito através de dispositivos para poder alcançar. Ele diz respeito a elementos estruturais mais importantes da empresa, a área de atuação, e considera o ambiente interno e o ambiente externo. E também considera o ambiente institucional, né, que é mais abrangente do que o ambiente externo. O planejamento estratégico, ele tem um rumo a ser seguido. Qual é o nosso negócio e como que ele deveria ser, né? Busca sempre a eficácia. Bom, então, as principais características do planejamento estratégico é que ele é de longo prazo, é um planejamento para mais de 5 anos, em algumas situações dá para fazer por 3 anos, mas ele precisa ser revisado. É um planejamento de 5 anos ou mais. Ele envolve toda a empresa, toda a organização, não é um planejamento que é alocado para apenas algum setor, mas sim para toda a empresa. Ele abrange todos os recursos e as áreas de atividade da organização, preocupa-se em atingir objetivos. O principal foco do planejamento estratégico é atingir objetivos, e ele é definido pela cúpula, né? Então, o pessoal que está no topo da pirâmide, que está na parte estratégica da hierarquia da organização, é que faz o planejamento estratégico. Por que é esse pessoal? Por que são os diretores que fazem o planejamento estratégico, gente?
Por que não pode ser o gerente? Porque ele tem uma visão ampla de tudo. Isso, o que mais? Por que é definido pela cúpula da organização? Que até devido dos gastos, né? Porque é onde você vai investir, tipo, minha empresa lucrou X esse ano, como é que eu vou investir esse Y? Aí, como eles têm uma visão geral, eles sabem melhor aonde investir, não sei. Eles têm uma visão ampla de como está o mercado lá fora também, né? Porque é um planejamento a longo prazo, por exemplo, os donos dificilmente vão mudar, né? Se mudarem, vão passar para herdeiros, e os funcionários podem mudar antes desse tempo. Tá, perfeito. Lembram da última aula que a gente falou das habilidades do administrador? Quais são as 3 habilidades? Lembram, pessoal? Quais são as habilidades do administrador? Conceitual, humana e técnica. Isso. Então, a gente falou das habilidades, e aí lembra que tinha um slide que eu linkei as habilidades com a organização, com a pirâmide, né? O nível que fica no topo, os diretores, a alta cúpula, qual que é a principal habilidade deles? Conceituais. Conceituais. E o que é habilidade conceitual? O que Ideias e conceitos abstratos. Isso. Tá? Então, olha, veja bem. A pessoa que está no topo da pirâmide, né, o grupo de diretores, de sócios, de proprietários, a principal habilidade deles são as conceituais. As habilidades conceituais dizem respeito à visão sistêmica da organização, a tudo que envolve a empresa, não somente dentro, mas também fora e também o ambiente institucional, internacional, né? Então ele precisa saber, dentro da empresa o que está acontecendo, quem são os funcionários, os equipamentos, aqueles recursos que eu coloquei no primeiro slide da primeira aula, né? Recursos de pessoas, materiais, tecnologia, dinheiro. Eles têm que saber tudo isso para sair um produto ou um serviço. Eles precisam entender do mercado externo, do ambiente externo, onde estão os concorrentes, como que os concorrentes estão atuando, qual o posicionamento dos concorrentes, se são mais agressivos, se são mais conservadores, qual é o market share que a empresa está ocupando, qual é o market share que os concorrentes estão ocupando, como que estão os fornecedores, qual que é o relacionamento da empresa com os fornecedores, como que estão os clientes estão satisfeitos, está aumentando a participação dos clientes, enfim, né? Como é que está a política econômica mundial, como é que está a política ambiental, tecnologias novas. Então, tudo isso faz parte do ambiente da habilidade conceitual. E quem tem a habilidade conceitual mais destacada é a cúpula da organização. Então, de posse de todas essas habilidades, de todas essas informações, eles têm mais recursos, mais informação, mais conhecimento para poder desenvolver um planejamento estratégico. Ao passo que os demais atores que estão no meio da pirâmide ou na base da pirâmide, eles não têm a maior parte da sua habilidade conceitual, né? Lembro que os gerentes, a maior parte das habilidades dos gerentes são humanas e a maior parte do pessoal operacional é técnica. Então, esses dois grupos, gerentes e operacional, eles não têm informação adequada para fazer um planejamento estratégico, tá? Então, por isso que ele é feito pela cúpula, porque é a cúpula que domina o ambiente sistêmico. Ele entende o sistema de uma maneira geral e tem informações para traçar esse planejamento. Ok?
Então, reforçando, né, o planejamento estratégico é um processo permanente, é voltado para o futuro, ele se preocupa com a tomada de decisão, ele visa selecionar alternativas de determinado curso e ele é sistêmico, ele abrange o contexto todo. Tem alguém com o microfone aberto aí? Gente, tudo certo aí? Como realizar um planejamento estratégico em 5 anos, sem como definir como economia? Não, você não vai fazer em 5 anos, você define para os próximos 5 anos, tá? Lembra que o planejamento é presente, visando o futuro. Então, Cláudia, eu planejo hoje um posicionamento que eu quero alcançar daqui 5 anos. Sem definir como que a economia vai estar nos próximos 5 anos? Sim, mas eu tenho análise de tendências, tá? Eu consigo chegar próximo do que poderá acontecer. É lógico que o planejamento não é 100%. Você não vai atingir o alvo 100%, né? Vai ter erros. Tanto que assim, a gente faz um planejamento para 5 anos e analisa esse planejamento dia a dia. E vai corrigindo os fatos, tá? O planejamento estratégico, ele não é fixo, estático, engessado, eu escrevo, jogo na gaveta e espero 5 anos para ver o que vai acontecer. Não. Eu abro a minha mente para daqui 5 anos. Como que a minha empresa vai estar daqui 5 anos? Quais os objetivos que eu quero de vendas? Quais os objetivos que eu quero de lucro? Enfim, e projeto no planejamento. E faço ele com um horizonte de 5 anos. Só que a implantação é dia a dia, tá? Então, se eu coloco lá que eu vou aumentar a exportação porque o dólar vai estar em R$5, e aí o dólar começa a subir, daqui 1 ano o dólar está a R$15, eu tenho que corrigir meu plano. Aí eu entro e corrijo aquele objetivo que foi colocado, tá? Então não é uma coisa fixa e não é uma coisa de achismo. Eu defino baseado em regras e depois eu vou corrigindo conforme vai acontecendo. Professor, pois não. Eu não sei se foi isso, mas a empresa que eu trabalho fez mais ou menos isso na pandemia. Quando estourou a pandemia, as usinas começaram a desligar os fornos de fabricação de aço. A gente começou a comprar laminado igual doido, porque estava tipo R$2,50 o quilo. Porque as usinas queriam levantar dinheiro para pagar funcionário e tudo mais. Aí os donos da empresa fez barracão, estocou laminado. As usinas, uma usina desligar um forno demora de 6 meses, 7 meses. Quando eles desligaram, começou a engargalar muito pedido. Aí, de repente, todos esses laminados sumiu do mercado. Bobina, laminado, sumiu. Aí, o que eles pagaram R$2,50 o quilo, eles estão vendendo a R$12,50. Porque agora só eles têm estoque, um estoque parrudo para manter o mercado. Eles aproveitaram, viu o que ia acontecer, tinha muito dinheiro em caixa, gastou, comprou. Mas a gente não estava entendendo o porquê. Agora eles estão lucrando muito. Mas a gente achou meio arriscado. Sim. Na verdade, isso não foi um planejamento, porque ninguém planejava que ia acontecer uma pandemia, né? Mas isso daí foi uma atitude estratégica. Eles conseguiram prever que a pandemia iria causar algum problema no mercado e eles tomaram a decisão de estoque, porque eles perceberam uma tendência que o produto iria faltar em algum momento por causa da pandemia, isso tudo que você falou aí, tá? Então, isso foi uma análise de um cenário, é um cenário que a gente fala, tá? O cenário de pandemia, quando começou a pandemia, esse pessoal conseguiu enxergar
uma possibilidade. Quando a gente analisa cenários, a gente faz 3 tipos de cenários. Um cenário realístico, que é o que mais se aproxima da realidade, um cenário otimista e um cenário pessimista, tá? Para a sua ação, para o seu negócio. E aí você descreve, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu sou dono de um carrinho de cachorro-quente e eu quero imaginar o que vai acontecer o ano que vem, tá? Então eu vendo 10 cachorro-quentes por dia. Então eu faço um cenário realista. O cenário realista, eu vou vender entre 8 e 12 cachorro-quentes por dia. É o que pode acontecer dentro da realidade que eu estou vivendo. Um cenário pessimista. Digamos que a pandemia piore, as pessoas perdem um emprego, muita gente morre, a economia esfria, e aí eu passo a vender 5 cachorro-quentes por dia. Então esse é um cenário pessimista. E o cenário otimista, a pandemia termina, as pessoas recuperam o emprego, a economia volta a crescer, o dólar cai, a taxa de juros cai, e aí eu vou vender 20 cachorro-quentes por dia. Então eu defino as 3 possibilidades. E aí, conforme a situação vai acontecendo, eu vou enxergando uma tendência. Qual cenário que está se aproximando? Está se aproximando para o cenário pessimista. Então eu vou tomar uma iniciativa. Né? E aí eu tomo uma ação. Então eu vou ter que reduzir custo, eu tenho que diminuir a produção, porque eu vou vender menos. Então, possivelmente foi isso que aconteceu no relato que você fez. O pessoal definiu cenários, viu que seria um cenário que iria faltar mercadoria no curto prazo, né, em menos de um ano, e a estratégia que eles adotaram foi de fazer estoque e de armazenar e esperar todo mundo ficar sem matéria-prima para eles dominarem o mercado, tá? Não é um plano estratégico, o plano tem que ser mais longo, e eu falo que não é um plano porque tem a pandemia, né? Se não tivesse a pandemia, poderia até ser, porque tem essa estratégia o pessoal faz um planejamento de retirada de mercadoria do mercado, e aí é a lei da oferta e da procura, né? Se eu retiro mercadoria do mercado, aumenta, o consumo continua, né? Então, o mercado tinha 10 e o consumo consumia 8. Aí eu retiro 5, fica 5, continua consumindo 8. Então, falta mercadoria, sobe o preço, né? Sobe o preço, o consumo diminui, a mercadoria sobra, a lei da oferta e da procura, né? Aí a mercadoria baixa o preço e atinge o equilíbrio. Teoricamente, é sempre assim, né? Então, pode acontecer isso. Se não fosse pandemia, poderia ser um plano estratégico, sim. Muitas empresas fazem isso, de diminuir a atuação do mercado. Algumas mantêm estoque, outras não, né? Isso acontece muito com produto agrícola. Época de safra, tem uma grande oferta, né? Soja, milho, batata, café, enfim. Então, na época da colheita, tem muita oferta, o preço cai, os produtores armazenam e tiram do mercado, né? Que nem, não sei se vocês veem nas estradas aí aqueles silos de milho, de soja. Alguns produtores têm câmara fria para guardar carne, leite, armazéns de café, enfim. Então, fica armazenado, estocado, espera o mercado se neutralizar. O mercado neutralizou, o preço sobe, começa a desovar a mercadoria para ter melhor rendimento, né? Isso é uma estratégia, sim. Ok? Aconteceu também com tubo de PVC. Um planejamento nosso na fazenda foi totalmente alterado por conta do valor alto do tubo. Sim, os planos são alterados. É que nem eu falei, você não consegue planejar tudo 100%, tá? Sempre, porque o ambiente é incerto, o ambiente é totalmente incerto. A gente não consegue prever todos os riscos, todas as situações. Não dá. Por mais que você conheça o negócio, conheça o mercado, conheça as ferramentas de gestão, você não tem condições. É o que a gente chama de racionalidade limitada. A gente vai ter uma aula de resolução de problemas que vocês vão entender isso. Existe uma falta de informações, que é natural,
né? Principalmente no momento que a gente vive, que existem informações de avalanche, né? São avalanches de informações. Eu estava lendo um estudo esses dias, um cientista lá, ele falou que para uma pessoa ler a informação que é disponível em um dia, toda a informação que é disponível em um dia no mundo levaria 134 anos. Então, se eu quiser ler toda a informação que é disponibilizada no mundo, eu gastaria 134 anos para ler de um dia. De um dia. Então, é muita informação. É muita informação. Então, a gente não tem capacidade humana para abranger todas as etapas do planejamento, para abarcar tudo, né? É chamado de racionalidade limitada. A nossa racionalidade humana, ela é limitada. Eu não consigo enxergar todas as possibilidades quando eu faço um planejamento. Eu consigo chegar até um certo limite, né? Isso depende de conhecimento do mercado, de conhecimento do negócio, da própria expertise, enfim, tá? Mas eu planejo até certo ponto, 80%, 70%, não sei, uma coisa assim. E aí esse gap que falta, ele vai acontecer, e aí na hora que acontece eu tenho que apagar esse fogo, tá? Mas qual que é a diferença? A diferença é que se eu não planejo, eu tenho 100% de incêndio. E aí eu fico o tempo todo apagando fogo. E aí eu não desenvolvo as outras atividades, né? Que aí hoje faltou funcionário, amanhã faltou dinheiro, amanhã o fornecedor que não entregou a peça, amanhã é o mercado que está louco, amanhã é o governo que aumentou o imposto. E aí eu fico só correndo atrás do fogo e não desenvolvo o meu negócio. Então o planejamento serve para um direcionamento, um alinhamento, a espinha dorsal. Eu mostro as minhas ações, vou caminhando, né, o que eu falei na aula passada. Eu vou caminhando, o carro saiu da estrada, eu interfiro, trago o carro de volta. E vou caminhando, né? Professor, pois não. Eu posso fazer um planejamento com, por exemplo, assim, 3 estratégias e caminhar, estratégia A, B e C, e caminhar com as 3 juntas para ver, assim, ao mesmo tempo, para ver qual delas vai ser a melhor, vai ter mais êxito, mais sucesso, ou eu tenho que fazer um planejamento com uma estratégia só e caminhar com ela, e aí, se acontecer algum risco, alguma coisa, aí eu mudar a estratégia? Não, Valquíria, nenhum nem outro. Nenhum. A gente vai chegar, tá? Eu vou continuar a aula aqui, você vai ver. Mas o que acontece? Não tem um limite de estratégia. Não é 1, 2, 3, 5. A estratégia é em função do objetivo. O primeiro passo é eu determinar o objetivo. Depois, quantas estratégias forem necessárias. Não tem tá? Não existe, pode existir uma estratégia só que seja suficiente para atingir o objetivo. E pode existir 50 estratégias, tá? Eu vou chegar mais à frente e vou falar disso. Tá bom. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Então vamos seguindo aqui. Ô, professor. Pois não. Só um minuto, desculpa interromper. Pode falar. No caso que a Valquíria levantou aí a dúvida dela. Sobre os vídeos dos 33 chilenos que ficaram soterrados na mina. Sim. Eles elaboraram 3 estratégias de planejamento e caminharam executando as 3. Certo. Como ela falou, se ela podia elaborar um planejamento, outro planejamento e caminhar com os 3 juntos. Na verdade... Deixa eu chegar aqui. Quem que está perguntando? João de Arco. João. Na verdade é o seguinte, você definiu o objetivo, né? O objetivo dos mineiros era sair da mina com vida. E aí, baseado no cenário, a gente vai ver no slide aqui como que é. Baseado numa série de situações, você define quantas estratégias forem possíveis,
permitidas. E você pode levar todas juntas, ou uma de cada vez, ou acontece uma, depois que realiza uma, começa a outra. Não existe um padrão para isso, tá? O planejamento, ele existe assim, você define o objetivo e define as estratégias. Se são 100 objetivos, se são 2 objetivos, enfim, é um objetivo só, e para cada objetivo você define uma estratégia ou define 5 estratégias. Isso não importa, isso não tem uma designação fixa para isso, tá? E isso é o seu plano que vai dizer quantos objetivos você precisa e para cada objetivo quantas estratégias você precisa. E aí depois, como vai executar, aí depende de como você quer alcançar o objetivo. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, o meu objetivo é reduzir o desperdício em 10% de matéria-prima. Reduzir o desperdício da matéria-prima em 10%. Esse é um objetivo. O outro objetivo, aumentar as vendas em 10% no ano de 2022. 2 objetivos diferentes, tá? A estratégia é como que eu vou fazer isso. Então, como que eu reduzo o desperdício de matéria-prima em 10%? Pode ter uma série de formas. Eu faço uma medição prévia vamos imaginar que é uma fábrica de peças. Em vez de eu comprar um tarugo de 6 metros e que todo corte perde 2 centímetros, eu vou fazer um estudo, uma delimitação que eu não perca 2 centímetros por corte. E aí posso reduzir. Estou falando hipoteticamente. Vou treinar melhor o meu funcionário para que ele corte a peça de uma forma mais precisa, evitando os erros. Enfim, tá? 2 estratégias, por exemplo. Como que eu aumento minhas vendas em 20%? Eu vou fazer uma campanha de marketing. Então, eu vou colocar um outdoor, eu vou fazer um carro de som, eu vou conceder desconto para os funcionários que comprem acima de R$100, eu vou fazer uma campanha promocional, tipo, leve 3, pague 2. Olha, já fiz 5 estratégias para vender, tá? Então, e aí como que eu vou implantar? Eu vou fazer tudo de uma vez ou vou fazer uma coisa de cada vez? Se eu tiver condições de fazer treinamento do funcionário e um estudo para cortar o tarugo que não erre, eu faço ao mesmo tempo. Senão, eu faço um, depois faço outro, tá? Então, para essas situações, não existe uma regra. Você vai fazer de acordo com a especificação do que está sendo planejado, tá? O que eu tenho que deixar muito bem claro é quais são os objetivos e quais são as estratégias necessárias. Por exemplo, se eu achar que para aumentar as vendas uma estratégia é suficiente, eu vou fazer só a campanha do compre 3, pague 2. Pronto, eu faço só essa e beleza. Tá? Ficou claro, João? Claro, professor. Muito obrigado. Ok. Mais alguém? Podemos seguir. Beleza, então vamos seguir. Então, olha, o planejamento estratégico, ele tem algumas etapas, tá? Ele tem um esqueleto que não é fixo, isso pode ser adaptado para cada empresa, mas ele tem mais ou menos esse padrão para ser seguido, tá? Então, eu preciso, primeiro, definir a identidade da empresa, a visão e a missão, tá? Então, a empresa primeiro precisa se conhecer. Então, aqui é a primeira definição. A segunda parte, fazer uma análise interna e uma análise externa. A análise interna é dentro da empresa, né? Então, é fazer um diagnóstico dentro da organização, de todas as maneiras, de todos aqueles recursos, né? Funcionários, máquinas e equipamentos, capital, tecnologia, etc. E a análise externa é o ambiente externo, onde está a ação dos concorrentes, dos fornecedores, dos clientes, do governo, das políticas, etc. Baseado nisso,
né, nesses dois diagnósticos, essas duas etapas, é só diagnóstico. Tá? Eu estou analisando a empresa como ela está. Eu defino a meta e o objetivo. Então, baseado na análise que eu faço, por isso que é uma sequência. Eu tenho que fazer isso, depois fazer isso, para depois eu definir o objetivo. Tá? Então, digamos que aqui na análise interna eu vejo que tem desperdício de matéria-prima. Então, um dos meus objetivos é acabar com o desperdício de matéria-prima. Aqui na minha análise externa, eu vejo que meus consumidores estão descontentes, que está tendo muita reclamação dos meus produtos. Então, eu vou definir aqui nos meus objetivos, reduzir a reclamação dos clientes. Tá? Depois que eu definir o objetivo, aí eu formulo estratégia. Então, baseado no objetivo que eu fiz, é que eu monto estratégia. Eu não posso montar estratégia sem ter objetivo definido. Tá? E eu não consigo definir o objetivo sem fazer análise interna e externa e definir visão, missão e identidade. Depois que eu formulo a estratégia, eu vou desdobrar os projetos, né, os procedimentos, os planos de ação, etc. E aí eu vou executar e controlar. Tá? Quando eu controlo, eu retroalimento o processo. Então, o planejamento ele não é estático, ele é dinâmico. Eu estou fazendo as ações, estou vendo que alguma coisa não foi planejada, estou vendo que alguma coisa foi planejada errada, eu retroalimento e faço de novo. Então, corrijo a análise interna que foi feita errada, análise externa, objetivos, estratégias, e o negócio é cíclico, tá? Ele é dinâmico. Então, a primeira parte é a identidade da empresa, identificar o negócio. Então, eu preciso ter muito bem claro qual é o meu negócio, o que eu estou fazendo, tá? O que é esse negócio. Então, algumas perguntas que auxiliam nessa identificação. Quem é o meu cliente? Quais são os benefícios que esse cliente busca quando ele vem na minha empresa? Qual a tecnologia que eu estou utilizando, que está sendo usada? Quem são meus concorrentes e o que eles estão fazendo? Isso é uma maneira de identificar o negócio. Então, ó, essa parte de identificação do negócio, ela é muito importante, porque muitos empresários, e principalmente pequenos empresários, não conseguem identificar o negócio. É aquele cara que tem... Vocês lembram da venda das décadas de 70? A venda, lá na cidade que eu morava, tinha a venda do Mané Mendes. Então, é a venda que tinha tudo. O cara vendia óleo de soja no tambor de 200 litros, ele vendia quirela de milho, arroz, fumo de corda, ovo caipira, charque, vaso de flor, semente de pepino, sapatão, chapéu, roupa, tudo, tinha tudo, né? Qual que era o negócio dele? Não tinha uma identificação, era tudo. Então, hoje acontece muito esse problema. Qual é o meu negócio? O meu negócio é uma loja de calçados. Mas é uma loja de calçados? Que sapato que você vende? Ah, eu vendo para mulher, para homem, para criança, para adulto, para bebê. Não sei, tá? Então, a identificação ela tem que ser mais restrita, mais absoluta. A missão é uma declaração sobre a organização. O que a organização é? O que faz a organização ser? Qual que é a razão da organização ser? Então, para que aquela empresa existe? Né? Essa é a missão da empresa. Para que ela existe? Por exemplo, algumas missões, né, de empresas. Existe um erro que é definir a missão de uma forma restrita e de uma forma mais ampla. Tá? Até a começo dos anos 2000, sempre se usava essa ideia restrita. E hoje tem uma ideia mais ampla. Tá? Então, por exemplo, a missão de uma fábrica de fertilizantes: produzir fertilizantes. Para que a fábrica de fertilizantes existe?
produzir fertilizantes, né? A fábrica de cosméticos. Para que existe uma indústria de cosméticos? Fabricar cosméticos. Então, essa é uma ideia restrita, alocada como sendo missão da empresa. Qual que é a missão de uma livraria? Vender enciclopédias. Qual que é a missão de um dono de um parque de diversões? Abrir um parque de diversões. Então, é a razão de ser dele, né? Para que a fábrica de fertilizantes existe? Para produzir fertilizantes. Para que a fábrica de cosméticos existe e atua no mercado? Fabricar cosméticos. Não está errado essa ideia de missão, mas é uma missão muito restrita, tá? É uma missão que não entra no contexto contemporâneo de uma organização. Quando a gente analisa o contexto atual que nós vivemos, a ideia se torna mais ampla. E aí, para que uma fábrica de fertilizantes existe? Para melhorar a produtividade agrícola. Para que uma fábrica de cosméticos existe? Para possibilitar esperanças. Para que uma livraria existe? Para distribuir informações. Para que existe um parque de diversões? Proporcionar felicidade. Tá? Então, essa definição de missão é muito relacionado com esse escopo da ideia ampla. É esse contexto subjetivo, tá? Porque todo mundo sabe que uma fábrica de fertilizantes existe para produzir fertilizantes. Mas esse não é a missão dele. Esse não é o contexto dele. O fertilizante, ele serve para aumentar a produção agrícola, para melhorar a produtividade, para melhorar o rendimento, para trazer maiores resultados, melhores lucros para o produtor, né? O parque de diversões existe não para ser apenas um local com um monte de brinquedos, mas sim para trazer momentos de felicidade, para proporcionar momentos de relacionamento entre amigos, entre parentes, entre famílias, naquele contexto da diversão. E aí sempre existe uma formulinha, né, para poder fazer a missão. Então, o negócio da empresa, né, que foi definido lá na identidade, qual que é o meu negócio? O que eu estou fazendo? De que modo que eu faço? Para quem eu faço? Para que eu faço? Qual é o negócio que eu estou desenvolvendo? Né? E aí um verbo, fazer, o que nós fazemos, e um desafio. Qual é o desafio? Tá? Então eu junto o que nós fazemos, de que modo nós fazemos, para quem nós fazemos e qual que é o desafio. Então, juntando esses 3 passos, eu consigo fazer uma missão, a missão de uma empresa. É lógico que não é tão simples assim, né? A missão de uma organização, ela tem que ser discutida, ela tem que considerar todos os aspectos, né, da organização e possibilitar que todos da empresa tenham essa percepção, né? Todos enxerguem que a fábrica de fertilizantes ela existe para melhorar a produtividade, não apenas para fabricar componentes. Então eu posso usar alguns verbos de ação, né? Fazer, produzir, atender, servir. O que eu faço, um produto ou um serviço, para quem, né? Quem que é o perfil, quem que é o mercado do cliente e qual que é o diferencial, qual que é a imagem que eu quero passar. Tá? Então, por exemplo, um restaurante, qual que é a ação? Servir o quê? Alimentos de qualidade, né? Para quem? Poderia colocar aqui o nome do cliente, né? Para pessoas ocupadas, para executivos de sucesso, para mulheres empreendedoras, etc. E que jeito? Com rapidez, simpatia, num ambiente limpo e agradável. Então, eu fiz a missão do meu restaurante. Bom, depois da missão, tem a visão. A visão, ela indica o rumo, ela indica o futuro, ela indica o que a organização quer ser. Tá? É uma expectativa futura para um determinado tempo. E ela mostra uma distância entre o que é atual e o que é desejado. Tá? Então, a visão é o objetivo principal da empresa. É o que a empresa quer ser no futuro.
E não no futuro, mas um futuro que seja projetado, né? Eu tenho uma situação hoje, uma posição hoje que a empresa ocupa, a situação atual que ela está e algo que ela deseja, algo que ela busca num horizonte futuro. Então, essa distância entre o hoje e o que eu desejo ser é a minha visão. Tá? Então, aqui tem uma frase, né, do livro do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, onde o gato disse para Alice: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? Então, se você não tem uma visão, você anda por qualquer caminho. A empresa se dirige para qualquer rumo. Né? Então, a visão serve para mostrar o caminho. Tá? Aonde você quer chegar e como fazer para chegar lá. Eu tinha alguns exemplos aqui. Saiu. Então, tinha alguns exemplos, né? Por exemplo, ser a marca mais lembrada pelas pessoas, ser a marca de carro mais lembrada pelas pessoas. Então, é uma visão. Né? Ser a empresa aérea com menos acidentes. Ser o maior produtor mundial de pneus. Ser a marca número 1 em perfumes. Tá? Então, exemplos de visão, né? O que a empresa quer buscar, o que ela quer fazer, o que ela quer ser, aonde ela quer chegar. Tá? E vocês percebam que a visão é diferente de meta e de objetivo. A visão não é um objetivo, mas é o contrário. O objetivo está dentro da visão. Então, quando eu falo assim, eu quero produzir 1000 pneus por mês, isso é uma meta. Tá? Isso é uma meta. Agora, eu digo, eu quero ser o maior produtor de pneus do mundo. Então, eu não estou mensurando quantos pneus que eu vou fazer. Apesar que eu sei, né? Eu vou saber quantos pneus que eu tenho que fabricar para ser o maior produtor de pneus do mundo. Mas ela é subjetiva. Então, eu vou ser o maior produtor de pneus do mundo. Tá? Não é simplesmente produzir 1000 pneus por dia, ou enfim. Tá? Mas é ser o maior produtor de pneus do mundo. Então, essa visão me faz definir os objetivos, me faz definir as estratégias para que eu possa ser o maior produtor de pneus do mundo. Bom, eu vou parar aqui e vou dar uma tarefinha para vocês. Como realizar essas ações e objetivos, nós vamos ver quinta-feira, tá? Na próxima aula a gente vê. Eu já falei. Não, as habilidades não determinam o planejamento da empresa. Não. Mas as pessoas que precisam ter habilidades é que fazem o planejamento. Né? Elas auxiliam. As atividades operacionais e táticas têm os planejamentos táticos e operacionais. Tá? A gente vai ver depois. A gente está falando só do planejamento estratégico, que é o planejamento que é feito pela cúpula. Depois que o planejamento estratégico é pronto, aí a gente faz outros planejamentos. Então, a gente faz o planejamento gerencial, que deriva do estratégico, e faz o planejamento operacional, que deriva do gerencial. Tá? Porque o planejamento estratégico que eu fiz, ele tem que chegar no nível operacional. Senão ele fica só um documento. Né? Ele é um papel guardado na gaveta. Não é para isso. Então eu transformo, vamos dizer assim, eu pico o meu planejamento estratégico em 10 pedacinhos, e aí esse pedacinho chega no gerencial, o gerencial pica em 10 pedacinhos e chega no operacional, e o operacional vai desenvolver ações. Tá? Beleza. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Então, eu falei só até visão, missão e visão. Identidade da empresa.
Então, ó, vocês pegam um papel aí, vocês vão pensar numa empresa qualquer e vocês vão fazer identidade do negócio, missão e visão. Tá? Agora, rapidinho, vocês têm 5 minutos para fazer. Pode ser uma empresa que já existe ou pode ser uma empresa que você inventou aí. Tá? Uma empresa de desentortador de banana. Tá? Ou de máscara para pernilongo. Qual que é o negócio, a missão e a visão? Ok? Ou então uma empresa que já existe. Empresa de pneus. Qual que é a identidade do negócio, missão e visão da empresa de pneus? Certo, gente? É só a missão e a visão? Identidade do negócio, qual é o negócio, missão e visão. Qual é o negócio, missão e visão. Tá? Então, o exemplo que eu dei. Fábrica de fertilizantes. Qual que é o negócio? Produção e mistura de fertilizantes, comercialização no mercado agrícola brasileiro. Esse é o negócio. Qual que é a missão? Possibilitar aumento da produtividade agrícola. Qual que é a visão? Ser o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil. Pronto. Tá? Professor. Oi. A identidade da empresa seria o que, no caso? Eu não entendi muito o bem negócio. Qual é o negócio? Qual é o negócio da empresa, Miguel? Que nem na minha parte, assim, parte eletricista residencial, a identidade da empresa seria manutenção elétrica e instalações elétricas, alguma coisa do tipo. Isso, perfeito. Qual que é o negócio? O que faz? Qual é o negócio? É isso aí. Tá? Prestação de serviços em eletricidade residencial e industrial. Alguma coisa assim. Missão. Qual que é a missão? Aí é aquela regrinha que eu pus lá. Deixa eu projetar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui é um exemplo de missão. Fazer é um verbo de ação, né? Fazer, produzir, atender. O que? Então, o produto ou serviço. Para quem? Para um cliente ou para um mercado. E de que maneira? Qual que é o diferencial? Qual que é a imagem percebida pelo cliente? Tá? Então, por exemplo, no caso de um restaurante, o verbo servir. Servir o quê? Produto ou serviço? Alimentos de qualidade. É um produto. Então, servir alimentos de qualidade. Aí aqui não colocou o cliente, mas né, poderia colocar qualquer um. Pessoas atarefadas, pessoas apressadas, executivos. Se é um restaurante fino, pessoas da classe alta, pessoas da classe econômica AA, empresários de sucesso, né? Ou não, pessoas da rua, que estão na rua. Então, é servir alimentos de qualidade para as pessoas que estão na rua, trabalhando, andando, apressadas no dia a dia, precisam comer rápido. E de que maneira que eu faço isso? Com rapidez, simpatia, num ambiente limpo e agradável. Pronto, é a missão. Servir alimentos de qualidade para pessoas apressadas, com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. Essa é a missão, tá? Perceba que tem que ter um verbo, tem que ter um produto, tem que ter um cliente, tem que ter um diferencial. O segredo é aqui, ó, diferencial. Tá? Tem que ter o diferencial. Porque pensa assim, ó, a missão é a razão de ser. Para que a empresa existe? Para quê? Né? Essa empresa faz a pergunta assim, ó, a minha empresa existe para quê? Mas de uma forma diferenciada. Certo? A minha empresa não existe apenas para produzir fertilizantes. Ela existe para melhorar a produtividade agrícola. Certo? Posso falar o que eu escrevi? Pode.
Eu fiz sobre a empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho é sobre a escrita de minutas para jornais, de acordo com o processo que o advogado está trabalhando. Daí, meu cliente são os advogados. Eu procuro oferecer para eles preços mais baixos e nos melhores jornais. E a gente procura também oferecer sempre uma minuta de qualidade com o mínimo de palavras para que ele passe responsabilidade para quem vai ver o trabalho dele e não o nosso. A gente procurou também contratar um designer gráfico para fazer uma visão da empresa de qualidade, para que as pessoas olhem e vejam que a empresa é boa. E a nossa visão seria crescer 15 clientes por mês até o final da empresa, vamos dizer. Ô, Andresa, a visão não é visão, é objetivo. A visão é ampla. A visão não tem prazo. Tá? Você colocou 15 clientes por mês. Isso aí é meta e objetivo. A visão é ampla, não tem um prazo. Ok? Então é assim, ser a empresa número 1 na cabeça dos advogados. Então, isso é um exemplo de visão. Ok? Sobre a sua missão, tudo isso que você falou em uma frase apenas. Tá? Junta tudo numa frase só. Então, oferecer uma minuta de qualidade com o mínimo de palavras possíveis. Isso. Beleza. O senhor, posso falar o meu? Pode. Eu trabalho com artesanato, né? Sim. Aí eu coloquei, são fábricas artesanais. A minha missão é integrar a arte no cotidiano da sociedade e mostrar a capacidade humana de criar. E a minha visão é ser a fábrica mais recomendada e bem qualificada da região. Tá, fala a missão de novo que eu não entendi. Integrar a arte ao cotidiano da sociedade e mostrar a capacidade humana de criar. Ok, beleza. Beleza. Mais alguém? Eu posso falar, professor? Pode sim. Loja de sapatos femininos. Tá. A missão: vender sapatos femininos com qualidade e design moderno em ambiente aconchegante. E a visão de ser a loja mais conceituada na cidade. Perfeito. Pode falar, Miguel. Então, professor, eu fiz da minha empresa mesmo, né? Que é de prestação de serviço de eletricidade, né? A identidade é instalações e manutenções elétricas em geral. A missão, servir serviço de qualidade de pessoas de todas as classes e serviço de qualidade, pontualidade e prazo marcado. Ok. E a visão seria realizar instalações e manutenções de qualidade e proteção ao cliente. Não. A visão está se confundindo com a missão. Visão é aquilo, a visão é o que você quer chegar, que você alcança, o que você deseja no futuro. Tá? A visão é linkada com o futuro. Sempre no futuro. Entendi. Tá? Pode falar, Paula. Eu trabalhava na Anhanguera, então minhas coisas estão mais ligadas à educação, não sei se está certo. Pode falar. A identidade seria formação em graduação e pós-graduação. Formação em graduação e pós-graduação. A missão seria promover ensino de forma eficiente para que sejam formados cidadãos responsáveis e éticos. A visão, ser a maior instituição do ensino superior. Perfeito. Certinho. Gente, beleza. Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Já acabou nosso tempo. A gente continua, então, na quinta-feira a falar de planejamento estratégico. E aí depois vocês já vão ter um trabalhão sobre esse assunto. Vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. Ok? Obrigado. Ok, professor. Todo mundo, boa noite. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.